Olá, boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Tá atrasado 5 minutos, né? Cadê? Eu não vou aparecer, não. Bota mais pra cá. Deixa assim. Deixa aqui, ó. Assim. Chega mais pra cá você, ó. Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Ai, ai. Ai, ai. Boa noite. E aí, gente, tudo bem? Como vamos? Deus seja louvado. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma segunda-feira. Mais uma segunda-feira com Jesus, vamos falar renovando a nossa fé. né? Pois é, vamos falando dele, né? E do que ele tem para ensinar para nós, né? Do que Jesus falou aqui nessa terra, do que ele ensinou, né? E que a gente possa aprender com ele, né? O nosso mestre, né? Aquele que é o nosso guia, nossa luz, né? Boa noite. Grande Dudu. Poxa, que bom. Que bom ver vocês. Né? Ana Amélia. Poxa, que bom. Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos deixar esperar um pouquinho, dar um minuto. Só para o pessoal poder entrar e a gente já inicia. Você pode preparar a sua Bíblia aí, a gente vai estar. Hoje a gente tem muito texto, mas é rápido para a gente poder contextualizar o que a gente quer falar, né? Mas a gente vai começar ali no livro de Mateus, dando prosseguimento à palavra que a gente já estava estudando, né? Na semana passada, que a gente falou sobre sal da terra, e hoje, né, dando prosseguimento a esse ensinamento de Cristo, a gente vai estar falando sobre luz no mundo, né? Que o Senhor Jesus, né, disse que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então eu queria, né, a gente vai estudar, vai percorrer esses caminhos aí do texto, né, e do que Jesus queria falar com isso, né? Que ensinamento, que por onde ele queria nos guiar, por onde ele quer nos conduzir, né? Por onde ele quer que a gente ande, de que maneira, né, ele fala tão poderosamente que somos sal e somos luz. Amém? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, a partir do verso 14. Tá? A partir do verso 14. Diz, amém? Vamos orar primeiro. Vamos orar para a gente começar. Pai, colocamos esse momento, Senhor, Sim, esses Jesus. minutos no teu altar, Paizinho. Ó Deus, queremos receber de Ti, Senhor, receber uma palavra de consolo, de renovo, de fé. Toda essa situação que a gente tem vivido, Senhor, como tem sido boa, Senhor, as palavras que o Senhor tem enviado para nós a cada dia. Paizinho, colocamos agora o pastor André no teu altar, que ele seja abençoador, seja um canal teu, Senhor, para as vidas que estão assistindo, Senhor. Já te agradecemos pelo que tu vai fazer agora, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. A gente está aqui para falar do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Então, Mateus 5,14, né? Isso, Mateus 5,14. Assim, a gente tem recebido alguns pedidos para a gente começar mais cedo, antecipar o início, né? A gente tinha programado de fazer durante a madrugada, assim, de meia-noite, mas muita gente tem pedido para a gente antecipar, né? Então tem vindo o pedido aí para antecipar para as 10 da noite. E eu queria ouvir de vocês aí se esse horário é bom para todo mundo, que você possa estar colocando aí no comentário se 10 horas é bom,
né? Se prefere mais cedo, mais tarde. A princípio seria 10 horas, que é um horário, né, que a gente já está liberado e a gente não é tão tarde e a gente possa estar falando de Jesus antes de adormecer. Amém? Então o verso Mateus capítulo 5, verso 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Então, assim, o que a gente vê nesse texto, né? De que a luz desse mundo, né, somos nós, a partir do momento que a gente manifesta o Espírito de Cristo, o caráter de Jesus, né? Porque ao mesmo tempo que ele falou que nós somos a luz do mundo, ele falou também no Evangelho, muito, muito claro no Evangelho de João, de que ele era a luz do mundo, que ele era a luz primária e que essa luz que há em nós é ele. É ele. Nós somos a luz no mundo porque carregamos o Espírito que está sobre ele, que estava sobre ele. Ele era a luz do mundo, ele veio como luz. A própria palavra diz isso, né? Então, assim, em João 8, eu vou falando dos textos, você anota e depois, mais tarde ou em outro dia, em outro momento, você vai ler esse texto e meditar nele. Mas nesse momento só anote, tá? Então, em João 8,12, ele diz assim, ó, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 9,4, ele diz assim: eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo que eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Então, assim como a chama, o fogo ilumina e aquece, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo em nós, também ilumina e aquece aqueles que estão próximos a nós. Se o Espírito de Cristo habita em nós poderosamente, esse Espírito ilumina através da manifestação do caráter de Cristo em nós, através das nossas atitudes, através dos frutos do Espírito. Então, assim, o caráter de Jesus é necessário que se manifeste em nós. Amém. Então não é algo que a gente faça da nossa natureza carnal. Não é a carne do André ou da Valéria que vai fazer, que vai iluminar qualquer coisa. A luz que há em nós é a luz de Cristo. E ela é necessário que se manifeste através de nós. E essa manifestação é através do que nós fazemos, é através da maneira como fazemos, né? Então, ser luz é manifestar a natureza de Cristo. Porque a natureza da luz, ela não faz nada, né? A luz, ela veio basicamente por aquele público do século I, a luz tinha duas fontes, ou era do sol, ou era do fogo. Não havia outra fonte de luz. Ou era do fogo, ou era do sol, né? Então eles sabiam que durante o dia eles tinham luz do sol. Mas quando chegava a noite, a única luz possível era através da chama. E a chama, o fogo, ele ilumina, porque é da natureza dele. É da natureza dele aquecer e é da natureza dele iluminar. Percebe? Então, assim, essa manifestação, assim como o Cristo também
né? Porque a palavra de Deus diz que o Todo-Poderoso é fogo consumidor. João Batista falando de Jesus, falando que viria alguém maior do que ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Então o público que estava ouvindo Jesus sabia que quando ele estava falando ali de que aqueles discípulos dele eram luz do mundo, sabia que ele estava falando de santidade. Sabia que era da natureza de Deus. Porque é a natureza de Deus que ilumina. Amém. E essa natureza é em nós. Então aquele público não tinha uma ideia do que seria uma luz elétrica, não conhecia, não tinha essa tecnologia. Para eles, a luz era fogo. E fogo sempre foi ligado à pureza. Sempre foi ligado à santidade. Então eles entendiam que Jesus estava falando sobre isso. De que era através da santidade, era através de uma vida santa, que se manifestava a luz, né? Manifestando através do fogo. Ora, assim, se a luz é chama, se a luz é fogo, né, tem algumas palavras aí interessantes, né? Em Mateus 3,11, Jesus diz assim, Mateus 3,11 é o que eu citei aqui de João Batista, né? Mas em Lucas 12,49 diz assim, eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Em Hebreus 12,29 diz assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porquanto está escrito, 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a luz era fogo e calor. Então ele sempre foi ligado à pureza, né? Sempre ligado à pureza. A luz do nosso sol assim, é de fundamental importância, né, para todos nós, como fonte de luz, de calor, né? E o sol faz o trabalho dele de forma... Ele não tem que fazer nada, né? É da natureza dele, da mesma forma que a chama, né? Então, esse caráter de Cristo que o Senhor quer ver em nós, né? Ele vai se manifestar através do Espírito Santo, através dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito já são conhecidos, que é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas 5,22. E contra essas virtudes não há lei. Mas apesar, né, desses frutos serem do Espírito, é necessário que nós, sabe, um comprometimento nosso com um firme propósito de permitir uma transformação da nossa vida, do nosso interior, né? É necessário que a gente seja renovado e transformado pelo Espírito, porque se a gente não buscar esse fruto, a gente não vai ser luz. A gente vai manifestar as obras da carne. Porque todos nós temos carne, né, irmão? Amém. Todos nós. A tentação está aí, na carne, né? Ora, e essa transformação que é operada pelo Espírito depende do quanto a gente está comprometido com esse objetivo. Porque se a gente não estiver comprometido de abrir mão da nossa carne, abrir mão dos desejos próprios, cara, isso não vai acontecer. Porque, assim, quando fala do pecado, né, Jesus diz assim de que
se teu braço te faz pecar, arranca. O seu olho te faz pecar, arranca. Ele não está dizendo para você ficar maneta ou ficar cego de um olho. Ele está falando de que aquilo que estiver te fazendo pecar, tira da tua vida, e a responsabilidade por mandar aquilo embora, mesmo que seja doloroso e seja algo muito importante para você, é sua. A responsabilidade é sua. E mesmo que doa muito no coração, é algo muito próprio, como o olho ou um braço, ou muito precioso para a gente. É uma forma de identificar algo que é doloroso abrir mão. E da mesma forma dizendo que a responsabilidade é minha e sua. Pela santidade, por essa pureza, por essa vontade de ser, por essa vontade de se parecer com Cristo, com essa vontade de manifestar o caráter dele em nós. Porque se a gente deixar, a carne toma conta. Mas a gente é desafiado a todo tempo. Todo o tempo. Né? Então, assim, tomando o Cristo como o nosso modelo, como o nosso guia, o nosso mestre, a gente olha para ele. E ele, quando estava aqui, ele olhava para o Pai. Ele não se colocava como um absoluto, eu sou tudo. Ele, muito pelo contrário, ele se colocava falando assim, cara, eu não faço nada de mim mesmo, eu não sou eu não tenho responsabilidade nenhuma, assim, não sou eu que sou o bambambam. Eu faço o que vejo o meu Pai fazer. E tudo quanto eu vejo ele fazer, eu faço também. Preste atenção nessa palavra. Olha só. João 5, 19. João 5,19. Retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que o Pai fizer, o Filho semelhantemente o faz. João 5,20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E mesmo as obras, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. 5,30. Por mim mesmo nada posso fazer. João 5,30. Conforme ouço, assim julgo. E meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. João 8,29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. E está falando de obediência, cara. Verdade. Ele está falando de obediência. Ele está falando de seguir o Pai. Ele vê o Pai fazer, ele faz também. Isso é imitação. Fazer o que o outro, ver o outro fazer e fazer da maneira como ele faz, isso é imitação. E o que ele propõe é que a gente imite ele, seja imitador de Jesus. Paulo chega à ousadia de dizer, sei de meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E interessante que Jesus aqui diz que ele faz o que vê o Pai fazer. Ele segue fielmente e da maneira que agrada a ele. Não é só fazer, é fazer da maneira que agrada a ele. Não é só o que fazer, mas como fazer. Não é só alcançar o objetivo, mas o processo é importante. A maneira que fazemos, para que a gente seja luz, porque ele era luz. E ele é a luz. Não era, é a luz. E da forma que ele é a luz e se manifesta em nós, ele propõe que a gente permita, abra mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios planos,
dos nossos próprios valores, para que essa luz resplandeça. Amém. E aí a gente é luz. Porque ele fez assim com o Pai. Ele não está falando, ó, faz alguma coisa diferente, falando, não, faz como eu fiz. Faz da mesma maneira como eu fiz. Segue o mesmo processo. Faz aquilo que eu fiz e da maneira que eu fiz. Então ele nos ensina, cara, a seguir por um caminho. Nos ensina a ser imitador dele. Ter as atitudes dele como guia do nosso mestre em relação a esse mundo. Em relação a esse mundo. Porque ele não está falando de outra coisa. Presta atenção, assim, a Bíblia faz uma ligação direta da luz com o bem e das trevas com o mal. Ok? Então, as trevas é o quê? É esse mundo tenebroso. É o mundo em que vivemos. Nós pertencemos ao reino da luz, ao reino do Filho amado. A palavra diz assim que fomos transportados das trevas para o reino do Filho amado. Então, essa é a realidade. Nós somos luz porque somos do reino e vivemos no mundo, no império das trevas. Vivemos nesse mundo. O Senhor Jesus disse, Pai, não quero que os tire do mundo, mas guarde eles do mal. Né? Então, assim, se as trevas é o mundo e nós vivemos aqui, quando ele fala que a luz não pode ser colocada num cesto ou numa vasilha ou escondida, ele diz que a luz tem que ser colocada numa candeia, no velador, em cima. Ele diz que uma cidade não dá para esconder uma cidade que está em cima de um monte. O que ele está falando disso? Jesus, explica isso para a gente, não entendendo a botar numa... Ele está falando sobre posicionamento. Qual o seu posicionamento em relação ao mundo? Qual o meu posicionamento em relação ao mundo? Porque eu, quando manifesto as obras do André, quando eu estou manifestando as obras do André, eu estou fazendo do meu jeito, eu estou pegando a luz de Cristo, botando debaixo da cama, botando um cesto em cima. Ninguém está vendo. Aí eu me posiciono, falo de mim, a minha vaidade aparece. Aparece um monte de coisa, né? Se manifesta, um monte de carnalidade do André. Tá cheio, né, irmão? Tá cheio. Tá cheio. A gente é de carne. Se você for lá em Gálatas, você vai ver as obras da carne. Aí tá lá moralidade sexual, tá lá orgias, bebedeira, né, embriaguez, tá lá inveja, facção, dissensão, né, ódio, tudo isso tá lá. Ira, tá lá. São as obras da carne. Quando eu manifesto o pensamento do André, quando eu manifesto aquilo que eu acho, ou eu entendo em relação ao mundo, e me posiciono em relação ao mundo como eu, e não imitando o meu Jesus Cristo, eu estou colocando a luz debaixo do cesto. Agora, se eu manifesto a luz de Cristo e eu abro a minha boca para falar do reino e me posicionar no mundo em relação ao reino, e as minhas atitudes são em relação ao mundo como foi de Cristo, as mesmas atitudes de Cristo, aí sim. Aí eu estou sendo luz nas trevas. Verdade. Agora, fora isso, é só religiosidade. Irmão. É chato isso, né? Poxa. A gente tem a nossa vaidade, tal. A gente quer ser, um monte de coisa. Mas, cara, se ele não era assim, ele não era assim.
Olha, Jesus viveu uma época conturbada, meu amado. Uma época conturbada. Aquela região da Palestina era conturbada. Poder político conturbado, poder militar, tinha invasão, tinha um invasor, cara. Tinha a Roma, tomou conta do mundo inteiro e mandava em tudo quanto é lugar. Não tinha governo do pessoal, não tinha governo do país, era governo dado por Roma. Tinha lá um cidadão lá romano que mandava, porque tinha um monte de soldado. Para Jesus, meu, isso é um problema das trevas aí do mundo. É um problema do mundo. O meu problema era salvar todo esse povo, tanto um quanto o outro. Por isso que Pedro entrou na casa de Cornélio. Por isso que o centurião romano, quando foi falar com Jesus, teve o seu servo curado. Não faz acepção de pessoa. Não faz acepção de pessoa. Glória a Deus. Não tem isso. Não tem isso. E a palavra é para todo mundo. A salvação, ele veio e morreu para todos. E a gente é luz para todos. Porque se não for para todos, a gente está debaixo do cesto. Não está no velador. Olha o dedinho. Não está no velador. Se a gente se a gente não prega a palavra para todos, dizendo que a salvação é para todo mundo, todos, indistintivamente. Pois é. Ele veio e morreu por todos, inclusive aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Até ali ele perdoou eles. Amado, o nosso posicionamento com o mundo é que determina se a gente está lá em cima ou está lá embaixo. Se a gente está debaixo do cesto ou em cima do velador. Amém? É verdade. Então, assim, a luz, o que acontece com o mundo sem a luz de Cristo? Sabe quando falta luz na sua casa? Quando só falta luz em casa, dá um curto-circuito. Aí fica sem luz em casa. A luz das outras casas, da rua e tal, você consegue enxergar alguma coisa. Mas quando a luz apaga no bairro inteiro, aí fica um breu, amado. Aí você vai procurar uma vela. Aí você sai pela casa, você tem uma imagem mental da tua casa. Você conhece a tua casa. Você mora aí há anos. Conhece ela de cor e salteado. Mas quando apaga a luz, para você andar pela casa sem luz, é difícil. Você vai tateando, dá trombada, bate a cabeça, chuta a mesa. Sabe por quê? Porque sem a luz, você tem uma imagem mental que não corresponde com a realidade. A realidade é uma e aquilo que você acha é outro. É outra coisa. É típico. Bate a cabeça, tropeça, derruba coisa. Por quê? A falta da luz determina que você é guiado por uma ideia própria de mundo. Assim é o mundano, cara. Assim é aquele que vive no mundo, aquele que não tem a luz de Cristo. Aquele que não tem a luz que ilumina a vida dele. Aquele que não tem a luz de Cristo por perto, não tem a manifestação dessa luz, se guia por uma visão de mundo própria. E dá trombada, bate cabeça, cai, alguns morrem. Por uma visão errada. Por causa de uma visão que não corresponde com a realidade, porque a única verdade chama-se Jesus Cristo. E a falta dessa luz faz com que o mundo ande nessas trevas, faz com que as pessoas andem nessas trevas. E a gente tem essa missão de iluminar essas vidas, cara. Amém. Para libertar elas da escravidão, libertar elas das trevas.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso. É isso. Sou eu e sou você. Nós somos a luz que vai iluminar. Nós somos quem leva a palavra da verdade. A libertação passa por nós. Passa por mim e por você. Mas tem essa caminhada, tem esse processo de abrir o coração, tem um processo de se afastar do mundo, de enxergar o mundo como ele é, através da luz que está em você. Porque se você olhar o mundo pelo seu entendimento, você está com a luz no velador e não está enxergando o mundo direito. Mas se você põe a luz lá em cima, tendo as atitudes de Cristo, você vai ver o mundo como ele é. E as portas do inferno não vão prevalecer. Porque aonde você estiver, a luz está contigo. Assim como o Pai não abandonou o Filho, como Jesus falou mais cedo aqui, que eu li o texto, ele não vai te abandonar, ele vai estar contigo ali. Porque ele é a luz. E é propósito dele, amado, comigo e com você. Assim, o que aconteceu? Na verdade, nós fomos enganados, a humanidade. Porque quando Satanás falou lá para Adão e falou para Eva, olha, come lá aquela frutinha lá. Porque, não, mas a Eva falou, não, mas não pode comer porque é a árvore do bem e do mal, não pode comer a árvore, não. E que quem morrer vai morrer. Nada disso, é mentira, nada. Se você, ele não quer que você coma. Porque você vai ter conhecimento e seus olhos se abrirão. Preste atenção nisso. Está lá em Gênesis. É Gênesis 3 a partir do 1. Mas essa palavra diz onde os olhos são abertos, é em Gênesis 3, verso 5. No verso 5. Então, cara, era mentira. Os olhos não abriram. Na verdade, eles foram cegos e toda a humanidade vive nas trevas, a não ser aqueles que têm o Espírito de Cristo no seu interior. Aleluia! Aqueles que têm o Espírito de Deus, amado. E esse Espírito é que ilumina a minha e a sua vida. Amém. Se Jesus falou, vós sois a luz do mundo, eu creio. Eu creio. Se ele falou e ele é a verdade, então o que ele falou é a verdade. Nós somos a luz desse mundo. Glória a Deus. Então, amado, não tem jogo com esse mundo. Como falou Jesus, né? Não vou mais falar mais nada, porque agora está vindo aí o príncipe desse mundo e ele nada tem comigo. Você não tem jogo com ele. Não tem jogo com ele, não tem assunto, não tem papo, não tem nada. A nossa função nesse mundo é acabar com essa farra dele e resgatar a todos que estão lá perdidos nesse mundo, para que eles conheçam a verdade que nós já conhecemos. Aleluia. E eles sejam libertos e venham a conhecer o Deus verdadeiro, ao único Deus, ao único. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Pois é, amado. Então, eu falo isso para você, meu amado. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Se posicione no velador com as atitudes de Jesus. E ele deixou uma série de ensinamentos. E a gente vai estar falando aqui toda segunda-feira sobre isso. Do que ele ensinou. Qual eram as atitudes e como era o processo. O que fazer e como fazer. Qual era o ensinamento de Cristo para nós. E aí a gente vai caminhar numa jornada de transformação, numa jornada do conhecimento de Cristo, numa jornada com Ele para se parecer cada vez mais com Ele, para que sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Isso que Ele pediu, Ele quer isso, para que eles sejam um comigo em oração.
Ele ora ao Pai e fala isso. Pai, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Aleluia. Você acha que a oração dele vai ser ouvida? Tá aí. É claro. Então, se ele orou, é um propósito. É um propósito, amado. Olha, que Deus possa te abençoar nessa jornada, que Deus possa trabalhar no teu coração, para que essa palavra, sabe, te conduza na tua vida. E você seja, assim, a luz desse mundo, para que as trevas sejam dissipadas pelo Espírito que dá dentro de ti. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus, o Todo-Poderoso. Jesus abençoe a tua vida, a tua caminhada, a tua jornada com Ele. A gente vai estar sempre aqui, toda segunda-feira, 10 da noite. Se 10 da noite for um horário bom para você, coloca aí para a gente saber. A princípio, na segunda-feira que vem vai ser às 10, né? E a gente vai estar falando novamente sobre o nosso Mestre. Amém? Aqui entrou aí. Oh, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, meu amado? Uma boa noite para você. Durma bem. Vai dormir, bota tua cabeça no travesseiro, sua cabeça no travesseiro e fala para Jesus assim: poxa, Jesus, eu sou a luz, e assim como você era também. Que bom. Amém. Que bom. Fala com Ele. Ele está doido para falar contigo. Ele está doido para viver essa vida contigo. Amém. Glória a Deus. Vou deixar você dormir, que senão eu vou ficar falando aqui, tá? Fica com Deus, meu amado. Jesus te abençoe. Um beijo em toda a família e até segunda-feira que vem. Estamos juntos. Fica na paz. Amém. Encerrar o vídeo. E aqui... Concluir.